Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas principais informações do São Paulo desta terça-feira. A preparação para essa partida contra o Vasco no final de semana. O Crespo aproveitando essa semana aí sem jogos para preparar o time para mais uma rodada do Brasileiro. Esse jogo que é fora de casa, lá em São Januário, São Paulo visitando o Vasco. Informações também sobre a renovação do Luciano e também essa dúvida, será se o Crespo vai permanecer para a próxima temporada? Já deixar os créditos aqui na descrição, deixa aquele like para estar ajudando aqui, para estar fortalecendo o nosso trabalho, mas agora essa enrolação, bora acompanhar as principais informações do São Paulo desta terça-feira. O seu assunto expectativa, essa é a vez do São Paulo, que vai passar por uma série de jogos longe da sua casa, vai jogar na Vila Belmiro a princípio, todas as partidas não sabemos, não há confirmação, mas não é uma notícia muito legal para o São Paulo, não. Os shows afastam o São Paulo do seu estádio. Não é só Aliança Parque, não. No último jogo em casa, vimos sinais. Foi o último mesmo no ano no Morumbi. Por causa de uma série de shows, o São Paulo não jogará mais aqui em 2025. 4 mandos, 4 duelos na Vila Belmiro. 32ª rodada, São Paulo e Flamengo. 33ª contra o Red Bull Bragantino. 35ª, São Paulo e Juventude. E pela 37ª, São Paulo e Inter de Porto Alegre. No último jogo, vimos sinais. O São Paulo entrou pressionado, com 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, com 7 nos últimos 8 jogos na temporada. Eram sinais. Vamos falar a verdade é uma só. Não estamos no bom momento, temos que ir lá fora e mudar esse momento. Sinais claros de que era preciso reagir. E o time reagiu. Contra o Bahia, Luciano chegou ao 100º gol dele com essa camisa. Marca importante depois de 5 anos de clube. Então, quero agradecer não só vocês, a todos os treinadores que passaram aqui, a todos os jogadores. Porque 100 gols não é para qualquer um, não. Não é, ainda mais num clube gigante que esse aqui. Ele deu assistência também para um belo gol. Bobadilha marcou na vitória por 2-0. Assistência eu brinquei que o gol foi bonito, mas eu achei a assistência mais bonita que o gol. A gente merecia. A gente merecia. Este vestiário é o que a gente merece. Com o sorriso, com a alegria, que joga futebol. Que não deixa o adversário pensar. Isso aí, a normalidade. Faltando 8 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, o São Paulo está em 9º lugar. Ainda busca uma vaga na Libertadores ou pelo menos pré-Libertadores do ano que vem. Tá difícil, mas a matemática ainda ajuda a manter o sonho. E como dissemos, vai ser tudo longe daqui. Domingo, por exemplo, contra o Vasco da Gama, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. E sem Luciano, que foi o protagonista na despedida desse palco na temporada. Luciano tem isso, vai rapidinho do céu ao inferno. Conseguiu, entre aspas, tomar um cartão amarelo por reclamação. Era o 3º, não joga domingo. Claro que vai fazer falta. Ainda mais para um cara com esses números. Em 2024 foram 60 partidas, 18 gols e 3 assistências, mas 23 cartões amarelos e 3 vermelhos. Nesta temporada, com 52 jogos até agora, não foi expulso, mas os amarelos foram 14. Por outro lado, está mais participativo que na temporada anterior. Deu 7 assistências e balançou a rede 15 vezes. É o artilheiro do time no ano. Luciano tem contrato até o final da próxima temporada. Luciano dos cartões é o Luciano da marca histórica. 100 gols, 31 assistências em 313 partidas com essa camisa. Será sem ele domingo, mas depois ele volta e a maioria, claro, torcendo para que Luciano repita a melhor parte do que fez no jogo que passou. Cicinho, qual é o tamanho da sua preocupação quando a gente fala nesse assunto de não jogar no Morumbi e jogar na Vila Belmiro, por exemplo? Podem até mudar lá depois, mas a princípio será na Vila. Eita. E aí? Uma das preocupações é menos dinheiro. Menos dinheiro, porque quanto mais público, mais dinheiro entra pro clube. Apesar que esse último jogo deu 15 mil pessoas. Mas lá na Vila, não, 15 mil Mas pessoas. o torcedor vinha bravo com o time. E outra, você pega um Na jogo. Vila cabe os 15. Você pega um jogo. Então, na Vila cabe 16, né? E aí você pega um jogo. Normalmente na Vila são 11, 12, mais camarotes. Então cabe. A última Então vez foi é 11 ruim, mil. até pela identificação, a questão do torcedor, mas também a gente entende o momento
e é o que temos. A melhor coisa foi o quê? Que o São Paulo, nesse possível último jogo no Morumbi, conseguiu fazer um grande resultado, né? E assim, dar um passo muito grande para sonhar com coisas maiores na competição. Independente de campo, o São Paulo vai ter que aproveitar, né, o fator mando, o fator torcida maior e tentar ganhar. Mas como é que esse negócio de mando no campo dos outros? Como é que o seu público é maior, a sua torcida tem mais presença. Apesar de estar jogando na Vila Belmiro, vai jogar contra o Flamengo, o maior público é São Paulino. Então, queira ou não, você se sente em casa com uma quantidade maior do seu torcedor. Tem certeza? Se bem que isso também não tá valendo nada. Você me convenceu. Eu só quero saber. Eu sou volúvel. O fato é que o São Paulo também, na sequência, Ronaldão, tem o Vasco do Diniz no Rio de Janeiro. O Vasco que vem de 4 vitórias seguidas. O Vasco com o Diniz, hein? Que a gente falou aqui, que no O começo... Verratti virou vice-artilheiro da competição. O menininho, o lateral que jogou no Corinthians também, Bidon, né? Lucas Piton. Também voltou a dar aquele cruzamento com o ar. O PH foi chamado para a seleção também, então, né? Vai ser uma parada indigesta, hein? Ainda mais que o Diniz acertou o time dele aí. Bom, aliás, a dupla de zaga também, quem diria, hein? Robert Renan e Cuesta, muito bem os dois. Zagueiro canhoto. E o Léo Jardim é um goleiraço. E parte dessa recuperação do Vasco começou aqui no Morumbi contra o São Paulo, né? Uma taca, né? Ninguém esquece essas coisas. Por que a gente não esquece esses resultados horríveis? Machuca, né? Porque quem bate esquece, quem apanha não esquece. Não. Eu tô apanhando muito ultimamente, não tô esquecendo de nada, hein? Porque a gente vê a questão do Crespo, assim, desmotivado, né? Ele falando assim, sem ânimo, né? Não sei o que tá acontecendo com ele, até porque, é claro, vindo de resultados ruins, isso é difícil também você ter motivação. Mas a gente espera mais a motivação do Crespo, até porque é um cara que é experiente e vai pegar um time do Vasco muito bem armado pelo Fernando Diniz, né? Com a volta do Ryan e você jogando dentro de casa. Né, o Coutinho jogando muito bem no meio de campo ali. Mas eu posso. Ter uma atenção bem redobrada. Mas eu posso discordar só um pouco de você. Você deve, irmão. Na verdade, assim, eu vejo o Crespo realista. Ele não tá vendendo ilusão pro torcedor. Ele nem garantiu se fica pro ano que vem. Exatamente. Então, mas porque o torcedor São Paulino, até um certo ponto nesse ano, foi iludido, principalmente na Libertadores. E eu sou um deles que colaborei para iludir o torcedor, porque eu estava iludidinho. Mas você entendeu? Então a realidade do São Paulo é essa. Agora, ninguém tá iludido na Série B. A briga tá boa. E aí, vai renovar? O Luciano crava que vai ficar para 2026. Mas não deve acontecer uma renovação no início da temporada. Amanhã vai ter uma reunião importante no São Paulo, que é para planejar 2026. Vai ter participação da diretoria e do Crespo. O Luciano é um jogador importante e o São Paulo conta com o Luciano para 2026. É o último ano de contrato dele. A ideia é que ele jogue no São Paulo em 2026. O Luciano quer jogar em 2026. E aí, como é o último ano da gestão Casares, é o último ano, e aí você vai ter uma eleição. E aí você vê o futuro depois. Então chega lá no final da temporada ou no meio da temporada, o Luciano, uma fase artilheira, começa a arrebentar, fazer gol, sei lá, um exemplo, estou dando um exemplo aqui, ganha um Paulista, com o Luciano protagonista, chega no meio do ano, não vamos deixar para, de repente assinar um pré-contrato, renova. Isso pode acontecer, mas vai depender muito, é jogo a jogo. O que vai acontecer muito do Luciano vai ser uma espécie de jogo a jogo. Luciano quer ficar, Luciano crava que vai ficar, diretoria conta com ele, Crespo conta com ele, mas não deve acontecer uma renovação de contrato ao final desse ano de 25. Perfeito. Ele tem contrato até o fim de 26 e o negócio vai ser jogo a jogo. A torcida quer a permanência do Luciano. Quer. O Luciano até reclamou, e acho que com justiça, de como a torcida pegou ali no pé dele depois da Libertadores. Foi meio pesado para ele. Então, ele sentiu. Foi pesado. Ele sentiu. Eu acho que ele sentiu justamente por ele ser parte, por ele ser tão dedicado ao São Paulo também, né? O Luciano, o que ele viveu pós-LDU, ele nunca viveu nesses anos de São Paulo. O Luciano chegou em 19 para 20. 5 anos de São Paulo. Tudo isso já? Ele chega na era Diniz. Ele chega numa troca com o Everton. Que o Diniz conhecia ele do Fluminense. Do Fluminense e do Grêmio, né? Ele chega do Grêmio, né, no caso. Chega do Grêmio? Conhecia do Fluminense. Tá. Então, nesses 5 anos de São Paulo, 100 gols que ele completou contra o Bahia,
Aliás, o primeiro gol que ele marca com a camisa do São Paulo foi contra o Bahia e o 100º contra o Bahia. É legal isso. E o Luciano sentiu demais, demais. Esses erros e a eliminação, né, ficou muito na conta dele. E assim, teve mensagem que não foi muito legal nas redes sociais, mensagem no direct. E, cara, acontece, na rede social tem maluco. Tem muito maluco. E o Luciano sentiu essa pressão, essa coisa da crítica, que é algo que nunca tinha acontecido. O Luciano é um tipo de jogador que, se ele está no banco de reservas e ele levanta para pegar um copo d'água no cooler ali e tal, a torcida começa, Luciano, Luciano. É um troço de louco, assim. Assim, o Luciano, para muito São Paulino, principalmente os São Paulinos da nova geração, ele é considerado o ídolo. Os caras da geração 92, 93, os caras que viram São Paulo campeão da Libertadores, campeão do mundo, eles não colocam o Luciano como um ídolo. Mas para os mais jovens... Para os mais jovens, o Luciano é um ídolo. Até por ele estar sempre presente nos clássicos. Sim, é um cara que chuta a bandeira, arruma treta e tal. Quando o Luciano chegou, eu ouvi de um dirigente à época, eu gostaria de ter 11 Lucianos em campo. Isso à época. Porque passava uma mudança, o São Paulo passava por uma transformação de perfil de elenco. E aí o Luciano era o cara que tinha essa coisa de ficar bravo, ficar puto no vestiário, entendeu? Aquela coisa, sabe, de indignado. Então o Luciano era essa cara do São Paulo. Então o Luciano se identifica muito com o São Paulo e se entrega demais para o São Paulo. Então por isso que ele quer ficar, mas vai ser nessa base do jogo a jogo mesmo. O Daniel mandou aqui, o Luciano tá com jeito que se sair do São Paulo, arrebenta em outro time. O Leandro disse que concorda com isso. A Kátia perguntou, vocês não vão falar dos times fora de São Paulo? Falamos muito do Cruzeiro. São Paulo, diga, está marcando o encontro de planejamento de 2026 e está contando que o Crespo participe desse negócio aí. Vai participar? Vai participar. Se ele vai topar o planejamento de 2026 é outra coisa. A primeira reunião é amanhã. Informa aqui o Valentim Furlan. Exatamente, quarta-feira. Você também está sabendo disso, não tá? Tá sabendo. Tô sabendo bem. Vocês estão participando do planejamento para 2026, é isso? Não, exatamente, mas a gente está bem informado. E aí, se eu fosse convidado, eu não toparia estar em 2026. Vamos ver o que o Crespo... O Monte é jornalista, pô. Se você fosse o Crespo, você não toparia estar em 2026? Como assim? Não toparia. É mesmo? Não toparia. Para jogar na Vila Belmiro, de novo em novembro, eu não toparia. Não toparia. Planejamento 26. Não toparia. A pergunta é a seguinte, Crespo, 2026 está aí, você vai continuar sim ou não? Você Nessas condições não, é isso que ele está falando. Nessas condições não. Então, mas você não sabe se vai ter essas condições. Não, eu sei sim. 2026 vai ter show do Waze de novo? Bom saber. Não, pode ser outra... Não, esse é um detalhe simbólico de como a direção do São Paulo... Putz, eu ia falar uma palavra... Largou o futebol do time nessa temporada. Se eu sou técnico do time, quero saber se em 2026 eu vou ter alguma condição de trabalho. Se não, eu vou embora, pego minhas coisas e vou embora. Para o São Paulo, se o São Paulo largar o futebol como fez esse ano, e a questão de não jogar em casa é muito simbólica, você está relevando essa coisa, Tironi. Esse é o maior absurdo da história do São Paulo. É um descalabro. Pensa bem, faltam 4 partidas como mandante, você não vai jogar mais na sua casa. E os caras querem ir para a Libertadores. Isso não existe. Então, o Crespo tocou esse é um dos pontos. Os outros são reforços, condição de trabalho, modificação na estrutura, um monte de coisa. Ele chegou com o bonde andando e agora vai participar do planejamento para 2026. O Zubeldia topou essa situação de 2025, certo? Ele participou do planejamento. Então ele sabia que o time não teria grandes reforços, que não teria grandes investimentos. Talvez ele sabia até do calendário dos shows. Mas o Crespo agora ele tem todo o direito de participar do planejamento e dizer se para ele é interessante ou não
ser técnico de um time que está largado às traças, né? Ou o São Paulo presta atenção no time de futebol. De novo, esse negócio não é qualquer coisa. Nós estamos tratando com qualquer coisa. Isso é um descalabro. É um absurdo. Sabe quando você vai sentir isso? Quando tiver o primeiro jogo na Vila Belmiro. Depois é o segundo. Depois é o terceiro. Depois é o quarto. Isso não existe. Não existe. Né? Enquanto tiverem lá os Oasis, Imagine Dragons, o raio que o parta no estádio do Morumbi, o time não vai poder jogar. Aquilo lá é um estádio de futebol. Onde estão com a cabeça? Não existe um negócio desse. Olha aí, eu quero pôr a telinha para me provocar. A tela dos shows aí. Vamos fazer um ranking. 31 do 10 e 1 do 11. Imagine Dragons, viu, Danilo? Aí, por conta disso, São Paulo joga na Vila Belmiro com o Flamengo. Isso aí, ó, pode ser ruim pro Palmeiras. Você sabe disso, né, Danilo? Sim, inclusive. Claro, porque vai jogar com o Flamengo, né? Depois, dia 8 de novembro, tem o Linkin Park. E aí, portanto, o São Paulo joga contra o Bragantino na Vila. Depois, dia 15 de novembro, Dua Lipa. E aí, joga contra o Juventude, ainda em local indefinido, mas deve ser na Vila, porque no Morumbi não vai ser. E por fim, dia 23 do 11, tem show do Oasis. 20 e 23, são 2 shows. 22 e 23, são 2 shows, sábado e domingo. Então, dia 3 do 12, o São Paulo joga contra o Internacional, também em local indefinido, mas você tinha até a informação, Arnaldo, que você apurou, que o Santos já está sabendo que pode ser na Vila, inclusive, né? O Marcelo Teixeira já foi sondado ali para emprestar um pouquinho mais a Vila, não é isso? Marcelo Teixeira respondeu uma pergunta minha no BarbaCast e ele adiantou que eu já senti aqui o cheiro, que foi consultado também para ceder a Vila para os jogos contra a Juventude Internacional e ele topou. O São Paulo agora está oficializando esse descalabro. Sabe que o São Paulo merecia, Tironi, nessas 4 partidas na Vila? As 4 com a arbitragem do Ramon Abate Abel. Então, assim, volta triunfal finalizar o ano. Finalizar o ano. 4 jogos na Vila Belmiro, árbitro, Ramon Abate Abel. É isso que o São Paulo merece. É isso aí, galera. As informações do São Paulo, a preparação para essa partida contra o Vasco. O torcedor não gostou muito dessa notícia de que o São Paulo não vai mais mandar os seus jogos no Morumbi. O restante desses jogos aí no Brasileiro vai passar a mandar seus jogos agora lá na Vila Belmiro. É uma pena. O São Paulo está brigando, né, por uma vaga na Libertadores e o Morumbi seria um fator importante aí, né? O São Paulo mandar os seus jogos em casa, onde tem um bom retrospecto, aproveitando isso. O São Paulo sabe aproveitar muito bem, né, o seu mando de campo, a força do Morumbi, mas que agora, essas últimas partidas aí com o mando do São Paulo, vai passar a mandar esses jogos lá na Vila Belmiro, né? Uma pena. Próximo jogo contra o Vasco que vem nessa crescente aí nos últimos jogos com o DJs, já passou até o São Paulo na tabela ali de classificação, então confronto direto, se o São Paulo vencer, ganha uma posição ali na tabela, então é um jogo muito importante, um jogo difícil. O Vasco no primeiro turno do Brasileiro amassou o São Paulo jogando lá no Morumbi, então é um jogo para o São Paulo entrar com muita atenção e não pode vacilar, né? Esses 3 pontos aí contra o Vasco é muito importante. É claro que não vai ser um jogo fácil, mas o São Paulo pode sim chegar lá e fazer um bom jogo. Tem desfalque, o Luciano não joga essa partida, tomou o cartão ali na última partida e está fora. O Luciano que está muito próximo aí de assinar, né, de renovar o seu contrato com o São Paulo. É um jogador importante, é um jogador que tem ali o carinho de parte da torcida. Para os torcedores, né, mais jovens aí, como foi citado pelo André Hernan, tem o Luciano como um ídolo. É claro que a geração aí mais velha não vê ele como um ídolo do São Paulo, mas é um jogador que parte da torcida gosta, a outra parte nem tanto assim, mas é um cara importante para esse time do São Paulo, e se ele renovar, vai ser muito bom, né, que ele permaneça aí fazendo gols e ajudando o São Paulo a conquistar vitórias e quem sabe, né, títulos. Vamos aguardar a sequência dos próximos jogos do São Paulo. É isso, deixa sua opinião aqui abaixo, se inscreva se não é inscrito, já deixa também o seu palpite para essa partida contra o Vasco no final de semana. Valeu, galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.